É verdade, irmãos, e não tenho medo de dizer isso. Nenhum dos candidatos que temos representa bem e genuinamente a nossa igreja, o Evangelho de Jesus Cristo. Nenhum deles, nem neste momento, nem em outros momentos. Aqui, sinceramente, confesso que nós ainda estamos muito aquém do que devemos, isto é, não formamos ainda lideranças maduras, sadias, competentes para, em nome da igreja e com o apoio da igreja, estarem lá. Por isso, enquanto não chega esse momento feliz, e tomara que ele chegue, nós precisamos usar critérios para escolher aqueles que se apresentam a nós, independente da sua origem religiosa ou partidária. Aqui a primeira coisa importante é que nós nos lembremos disso. Nenhum dos candidatos representa genuinamente Jesus Cristo, o Evangelho, o Rei, a Igreja. E aí, o que temos que fazer então? Aí, irmãos e irmãs, está a minha fadiga e a sua fadiga de, lendo os candidatos que temos, encontrar neles elementos que ajudem a construir o reino de Deus. Esse tem que ser o nosso critério fundamental. Se eles não têm tudo o que o reino de fato exige, vamos capturar neles aquilo que de fato, nos seus programas de governo, nos seus discursos, e cá para nós, entre discursos e práticas, está um caminho extremamente largo, mas vamos capturar nos seus discursos, nos seus planos, elementos que ajudem a construir o reino de Deus aqui na terra. E para que sejamos ajudados nisso, a fé nos põe de novo diante de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Rei. Para fazer escolhas que ajudem ou não a construir o reino, basta olhar para Jesus. Aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus mandou fazer, as expressões de cuidado, de zelo, a cultura que se cria ao redor de Jesus, isso são elementos do reino. E aí nós vamos ter que fazer a fadiga de onde encontraremos mais estes elementos, neste ou naquele candidato. Por isso será importante conversar muito, conversar entre vocês, nos seus grupos, nos seus círculos de convivência, mas tendo este critério, como lembrava a mensagem que os bispos escrevemos do Leste 2, o Evangelho será o critério a partir do qual vamos pensar os políticos e a política. Políticas e políticos que escolhem contra o Evangelho, contra o reino, contra Jesus, não nos servem. O que não significa que bons sejam aqueles que falam de Deus. Não basta falar de Deus, é preciso pensar e decidir como Deus quereria que fosse o mundo, a sociedade e o Brasil. Por isso hoje, irmãos e irmãs, como a rainha Esther, quero convidá-los a nos colocar diante de Deus para pedir: se ganhei as tuas boas graças, Senhor, se for de teu agrado, concede-me a vida e a vida do meu povo. Eis o meu pedido, eis o meu desejo. Estamos aqui para pedir isto à Mãe Aparecida, que nos ajude a ler tudo aquilo que temos diante de nós, propostas, discursos, ideias, comportamentos, histórias pessoais e histórias políticas, para sabermos aí, aos olhos da fé, ajudados pela Mãe, a escolher aqueles que vão verdadeiramente cuidar da nossa gente com amor, cuidar da nossa gente como Deus cuidaria, mesmo que não acreditem em Deus ou que creiam nele de outra forma. A política é a arte da grande caridade, é o lugar e o mecanismo pelo qual se pode fazer um bem maior. Por isso precisamos pensar bem, irmãos e irmãs, naqueles que neste tempo ou em qualquer outro escolhemos para governar a nossa gente. Só existem dois projetos diante de nós: o projeto
de Deus e o projeto do mundo. O dragão ou a mulher grávida que dá à luz a filha que salva. Só existem dois projetos. Ou pensamos o mundo do jeito de Deus, ou pensamos o mundo do jeito do mundo e qualquer jeito serve. A tarefa da igreja, a tarefa da nossa fé é alimentar em nós sempre a esperança que não pode faltar. É acreditar que Deus pode tocar este ou aquele, que mesmo não sendo dado inteiramente a Ele, mas Deus pode tocar misteriosamente os corações, para que aquele coração governe, se não crendo, pelo menos temendo a Deus. Isto é um critério importante. Que a Santíssima Virgem Maria, que intercedeu lá por aquela pequena família em cuja festa faltou vinho, que ela também interceda pela nossa gente, de modo que possamos encher as talhas da nossa história, do nosso futuro, com coisas boas, com vinho novo e bom, no qual nos alegremos uns com os outros e com Deus, porque estamos construindo um Brasil na direção de Deus. Não percamos a fé, não percamos a esperança, não deixemos de agir com cidadania, deixemos de lado a apatia, a indiferença, deixemos de lado o pensar pequeno ou pensar só o meu grupo e vamos pensar a pátria, vamos pensar a comunidade grande dos irmãos e vamos, pensando assim, escolher aqueles que devem nos governar nos níveis em que ainda precisamos escolher. E termino pedindo a todos os que votaram que não deixem de acompanhar aqueles que vocês escolheram, que nós escolhemos e que venceram. Não basta colocá-los lá, é preciso acompanhá-los, criticá-los, sugerir-los naquilo que nós podemos fazer. É preciso, portanto, irmãos e irmãs, que o exercício da política aconteça cotidianamente na nossa vida, de modo que não coloquemos lá pessoas que vão agir como querem, porque ninguém nos olha, ninguém nos acompanha, ninguém põe sobre eles o cuidado e os ajuda a governar. Que a Virgem Maria nos ajude a encher as talhas vazias de muitas esperanças e cuidados que nossa gente está precisando. E assim possamos ter um Brasil onde na história futura apareçam mais e belos elementos que sinalizem que o Brasil está sendo construído na direção de Deus.